Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é 14 de janeiro de 2026, quarta-feira dessa primeira semana do tempo comum, e na alegria de estarmos ouvindo, acolhendo a palavra de Deus, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão seguindo o canal, que deixam sempre algum comentário, alguma experiência de fé. Que Deus recompense a todos. E também eu gostaria de agradecer aqueles que rezaram, que foram intercessores do encontro com os homens da comunidade Nova Esperança. E prometi que ia comentar sobre esse encontro. Foi maravilhoso. Graças a Deus, graças à oração da comunidade, das mulheres, né? O grupo Terço dos Homens foi criado nesta comunidade para a glória de Deus. Por isso, que bom ver também todas as famílias, as crianças, as mulheres, os homens rezando, buscando sempre estar perto do Senhor. E claro que sim, nós sabemos que Maria é este canal também que favorece esta união com Deus. Pois parabéns aos homens, né, que decidiram formar parte do Terço dos Homens, vocês que já formam parte, né, em tantas cidades, em tantas paróquias. Que bonito, as mulheres rezam e os homens também. Vamos agora escutar o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou na mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam que ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, que texto bonito, já muito conhecido, né, por todos, a cura da sogra de Pedro. Mas tem outros elementos muito importantes no texto que gostaria de partilhar com vocês. Vamos ver aqui a proximidade de Jesus com aqueles que precisavam de cura, de libertação, de recuperar a paz. Também a cada um de nós, Jesus continua vindo, né, para nos levantar, nos estender a sua mão, para nos restaurar. Por isso é que nós reconhecemos, né, que Deus tem o poder de renovar todas as coisas, transformar nossas vidas, nossas realidades. Jesus vai na casa da sogra de Simão, que estava com febre, e ele se aproxima, segura na mão e ajuda a levantar-se. Que maravilha poder hoje nós também termos a certeza que Jesus continua assegurando em nossas mãos. Jesus continua curando, né, as nossas doenças. Ele tem o poder. Meus irmãos, minhas irmãs, qual é a febre? Qual é a limitação
que hoje nós estamos enfrentando e que não nos deixa servir, como esta senhora que quando se recupera, né, ela poderia ter ficado na cama, poderia ter ficado no recolhimento, mas as suas forças davam para servir e servir a todos. Olha como diz aqui o texto. A febre desapareceu e ela começou a servi-los, ajudar a todos os que estavam presentes. A gratidão de um coração que recebe os milagres do Senhor. Por isso, nesta oportunidade, nós também devemos pedir a Deus que continue, né, curando a nossa vida, fortalecendo nossa saúde, para melhor servir, para melhor acolher a todos. Muito interessante também nesse texto que Jesus não para de trabalhar, né? Não cansa de estar a serviço dos seus discípulos, daqueles que vinham buscando renovar a esperança, alcançar a força necessária para continuar a sua jornada. E Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsa os demônios. Algo interessante que vemos também aqui é que Jesus não deixava falar, né, aos demônios, porque eles estavam reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, o Santo de Deus. Vejam que em muitas ocasiões, quando Jesus cura, Jesus liberta, ele pede para não falar. Mas, mesmo assim, né, a fama se espalha por toda a redondeza, por todas as regiões. Nós precisamos, irmãos e irmãs, dizer ao mundo quem é Jesus para nós. Qual é o poder que tem Jesus sobre todas as coisas? Mas né, é necessário que cada pessoa faça uma experiência pessoal com ele. Nós podemos falar de muitas maneiras a todos, mas cada um precisa viver esse encontro pessoal com Cristo e reconhecer, assim como Pedro também reconheceu e que alegrou não somente o coração de Jesus, mas de toda a comunidade. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, né? Eu escutei recentemente uma pregação do Frei Gilson, né? E ele fazia uma análise belíssimo, com uma profundeza teológica incrível, né? Como o demônio também pode falar uma verdade, assim como Pedro falou, assim como nós falamos, né? E reconhecemos o Filho de Deus que liberta, que ilumina as nações. Mas existe uma diferença entre aquela verdade que é dita com amor e aquela que ele trazia o exemplo do medo, né? Mas pode ser uma verdade também expressada por ódio, né? Uma verdade falsa. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos falar sempre com amor, porque vai ser o amor também aquele que vai abrir nosso coração para nós podermos acolher a graça da fé em nossa vida. Será o amor também aquele que vai nos permitir respeitar, cuidar, valorizar e expressar também a nossa fé aos irmãos, às irmãs. Nós vemos aqui também nesse trecho do Evangelho que Jesus sempre vai recuperar as suas forças, vai confiar a sua missão a Deus, no deserto do silêncio, no deserto de uma oração que busca encontrar-se com o Pai, com seu Deus, com o nosso Deus, né? Portanto, não podemos esquecer, eu agora que estou vivendo esses dias em missão, também sou motivado, convidado a viver momentos de desertos, de silêncio, de encontro através da oração com Deus, para poder entender tudo aquilo que estou encontrando junto aos outros irmãos e irmãs missionários, nas famílias feridas, famílias que enfrentam cruzes pesadas, meus irmãos, minhas irmãs.
e o nosso coração, como fica diante de toda essa realidade? Muitas vezes, sem um recurso para oferecer, quase sempre. Não está em nosso alcance, a solução desses problemas, mas nós confiamos em Deus, na sua misericórdia, na sua glória, que se manifesta também em nossas vidas. Cada vez que alcançamos uma graça, que confiamos a Ele a recuperação de nossa saúde. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, sempre será em Deus onde nós vamos renovar nossas forças, vamos renovar nossa alegria, a perseverança, para não desanimar diante dos conflitos que podem chegar no dia a dia. E Jesus deixa claro: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. A missão continua, meus irmãos, minhas irmãs. Nós somos peregrinos da esperança. E agora, como recentemente o Papa Leão XIV nos diz, nós somos testemunhas dessa esperança que é Cristo. Por isso, não fiquemos acomodados, não fiquemos somente com aquilo que já temos, que já conhecemos, Onde estamos evangelizando, nós precisamos abrir fronteiras e ir além. É muito belo quando vemos pessoas já com certa idade que renovam a cada dia esse desejo de poder fazer novas todas as coisas, de poder chegar a outras pessoas, não ficarmos limitados àquilo que hoje conhecemos, mas nos deixarmos sempre abertos para que as luzes do alto, a luz do Espírito Santo, nos conduza por outras terras, por outras casas e chegarmos a outros irmãos e irmãs. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.